Agora começar o curso. Aqui. Olá, tudo bem? Vamos trazer para vocês hoje da terapia bioemocional, do treinamento bioemocional, a questão do medo. Medo como sentimento, medo como emoção. Esse sou eu, Francisco Genuíno de Souza Júnior, terapeuta holístico, coach, naturopata, iridólogo, instrutor de cursos e palestras em terapias naturais. Atuo em Natal no Centro de Terapia Nirvana, Núcleo de Consciência Holística. Esse é meu site, www.genuino.terapiaholística.net. Então vamos lá. O Dr. Paul Ekman e as emoções. O Dr. Paul Ekman, ele, nos seus estudos, ele descobre que nós temos 5 emoções básicas, 5 emoções raízes. Emoções raízes são aquelas emoções que eu trago do meu nascimento, da minha ancestralidade, tá? É o medo, a raiva, a tristeza, o asco e a alegria. Isso vem contribuir também para os 5 movimentos chineses. Isso se emparelha muito com o que eles falam. Mas hoje vamos falar sobre o medo. Ao nos sentirmos ameaçados, acabamos por ficarmos alertas. O medo é a emoção que nos deixa atentos a qualquer sinal de perigo. Assim foi por meio dele que todas as espécies existentes sobreviveram às adversidades. Olha que coisa interessante. Antigamente se achava que para uma espécie sobreviver, ela tinha que ser mais forte que a outra. E os dinossauros, que eram tão poderosos, tão grandes, tão fortes, por que não sobreviveram? Na verdade, o que faz com que uma espécie passe de fase, passe para uma outra fase de vida, que ela sobreviva, não é a força nem é a coragem, e sim a adaptação ao meio em que vive. E para isso, o medo é fundamental. O medo é uma emoção de sobrevivência. O medo diz vá ou diz corra, porque ele sabe das suas capacidades, da sua força interna. Sabendo disso, você pode, através do medo, se balizar. Eu posso fazer isso, eu não posso fazer isso. Eu posso andar naquele lugar, eu não posso, eu não devo ir para aquele lugar. Então, o medo é uma emoção e um sentimento que nos ajudam e nos mantém protegidos de perigos, mas que em desequilíbrio, tá? Traz um estado de tensão e atenção, deixando nossos sentidos em alerta total, esperando algo acontecer, para que possamos avaliar se lutamos ou fugimos. O importante é avaliarmos que emoção está por trás de outras emoções, tá? Daqui a pouco eu chego nisso. Que se apresentam como o medo. O medo pode ser esta emoção base, se olharmos o medo com determinação de não fugirmos, tá? Porque quando eu sinto medo, eu quero sair, eu quero fugir, eu quero mudar de foco. Mas se tivermos coragem de olhar o medo, podemos dissolver a emoção que se apresenta e verificar que a única maneira de vencermos o medo é observar sem julgar e transformá-lo em perdão. O medo pode se apresentar quando você se sente inseguro, submisso, assustado, ansioso, rejeitado ou humilhado. Então, essas são emoções que podem vir e por trás dela tem o medo. Portanto, sempre verifique se o que está por trás do que está se apresentando como um desequilíbrio em sua vida não é o medo disfarçado. O medo, ele é libertador quando você enfrenta. O medo, ele pode ser a causa de sérios problemas. Aqui tem um triângulo, tá? Invertido, aqui, uma pirâmide invertida, onde temos as 5 emoções básicas. A alegria está no topo. A alegria no topo que eu falo é na base invertida, que é maior. Então eu sempre estou procurando a alegria, porque na alegria o ser humano se desenvolve mais, o ser se abre mais, os órgãos internos ficam mais relaxados na alegria.
Na raiva e na tristeza, nós sentimos um impacto emocional de retração. E eu diria que o medo ele está por trás das outras emoções. Aqui não tem um asco, o asco está aqui na base, na ponta mais fina da pirâmide. Asco é uma raiva maior que a raiva. É um não querer, é um eu não aceito. Mas se vocês perceberem, por trás de tudo isso tem o medo. Por que será que o medo é tão importante assim? Veja essa figura aqui. Aqui tem o medo como raiz, tá? Figura raiz. Mas quando você se sente humilhado, que também é medo, você pode sentir-se ridicularizado ou desrespeitado. Isso é um medo disfarçado. Quando você sentir-se rejeitado, você pode sentir-se alienado ou inadequado. Quando você se sentir submisso, você pode sentir-se insignificante ou desvalorizado. Quando você sentir-se insegura, você pode sentir-se inferiorizada ou inadequada. Quando você se sentir ansiosa, você pode sentir-se preocupada ou sufocada. E quando se sentir-se assustada, pode sentir-se amedrontada ou aterrorizada. Mas tudo isso é um medo. Tudo isso vem por trás o medo disfarçado. Para entendermos por que é tão desconfortável as emoções mais fortes, como o medo, a tristeza, a raiva, imagine que isso aqui seja um círculo, tá? Girando o tempo todo. A gente fala que existe o olho do furacão. E aqui no meio, no olho, está você. No olho não há perigo. No olho você está bem. Aqui dentro, no seu centro, você está equilibrado. Mas quando você entra para a direita ou vem para a esquerda, você entra em ressonância com essas hastes aqui laterais, tá? Na vertical, que vai lhe dar um impacto. Pá, pá. E esse impacto causa um desconforto interno. E esse desconforto interno quer com que você volte para o centro. Mas imagine que você quer vir do centro para a ponta. Você irá passar por muitos desconfortos, porque vai ter muitos impactos. Os impactos servem para que você pense a respeito. Por exemplo, aqui, se você está inadequado, é interessante que perceba, será que eu estou me sentindo rejeitado? E às vezes está. Até chegar ao medo, até chegar à consciência que o que você tem, na verdade, é um medo disfarçado, é um medo por trás da inadequação, como de todos esses outros sentimentos ou emoções que você vive no dia a dia e todas elas estão embasadas pelo medo. O medo traz para a gente o quê? Traz para a gente alguns motores de projeção. Eu posso projetar uma situação inadequada ou adequada para que eu possa disfarçar meu medo. Eu posso sentir uma rejeição de alguém ou de lugares, porque eu tenho medo daquilo. Eu posso ter uma paranoia de medos. Eu posso justificar o meu medo para disfarçar. Eu posso dizer que é uma ansiedade. Estou muito ansioso hoje, mas é medo. Ah, eu não vou hoje para o trabalho porque aquela pessoa vai estar lá e eu não gosto dela. É medo. Você pode racionalizar o medo ou pode ter recompensas em não ter medo. Então você cria justificativa para ficar em casa, para não ir para o trabalho. Pode ser uma recompensa porque o medo pode ser muito grande para você e você não sabe lidar com esse medo. Tá? Saber lidar com medo é o segredo do crescimento do ser humano. Nós jamais vamos ser pessoas melhores se eu não conviver e eu olhar o medo de frente. O medo é uma emoção biológica. Ele vem para nos proteger, mas por trás do medo existem outras possibilidades melhores. O amor, por exemplo, ele vem por trás do medo. Na medicina chinesa, o medo está ligado ao movimento água. O movimento água, ele equilibra os rins e a bexiga. Então, todo problema nos rins e bexiga é medo? É medo, tá? Problema nos ossos, problema nos olhos, ou problemas sexuais de ordem sexual, vaginites,
frigidez, impotência, tudo isso é não poder mais marcar um território. O animal, nós somos animais intelectuais, tá? Alguns dizem que equivocadamente chamados homens, que nós ainda somos animais, porque nós temos a nossa psique mais no nosso ser biológico do que no ser espiritual. Então, quando um urso quer marcar o território, ele urina em um ponto, uma árvore ali, outra árvore aqui, ele vai urinando e quem entra naquele território sabe que aquele território é daquele urso. Mas se entra um urso maior e resolve enfrentá-lo e colocar para fora ele, depois ele vai urinar também para deixar o seu aroma, os seus feromônios ali. O ser humano também é um animal de bando. Qualquer problema de ordem sexual é um medo de não estar mais marcando o seu território. É uma, é uma impropriedade, tá? Eu tenho uma propriedade e tenho uma impropriedade, vamos dizer assim. Eu me aproprio de algo, agora eu estou me desapropriando daquilo. Então vem as problemáticas da bexiga, do pênis. Isso tudo pode estar acontecendo por medo. Então o medo ele rege muitas coisas. O medo ele tem um grande potencial de criação e de destruição. Enquanto eu ver o medo como algo que eu não devo enfrentar, que eu devo fugir, eu estou me desapropriando daquilo que é meu. As emoções não são boas nem ruins, tá? Sem o medo não teríamos sobrevivido. Todos os mamíferos utilizam as emoções de forma biológica. E é por um curto período de tempo, com propósito, claro. Somos os únicos seres desse planeta que podemos perpetuar as emoções de forma continuada e muitas vezes pela vida toda. É interessante porque vamos dizer, a zebra foge do leão, ela vê o leão, ela sente aquele medo, o medo manda o sangue para a parte das patas dela, né, para as patas, ela paralisa o intestino e ela corre. Ela corre com toda a energia de vida que ela tem, ela vai correndo. Nesse correr, ela foge do leão, ela consegue sobreviver, consegue realmente fugir. O leão não está mais ali, o corpo relaxa e o medo vai embora. E ela não mais tem que ficar pensando sobre o medo. O medo já foi. Então o corpo reage diferente, de forma diferente. Ela pode voltar a ter uma vida mais tranquila. Mas ela observa o meio. Você vê que os animais, o gato, está sempre com a orelha levantando, né? O cachorro sempre observando, sempre cheirando ali. Isso é para observar o momento presente. Nós somos os únicos animais que transbordamos o medo em emoções, em outras emoções. Nós somos os únicos animais que revivemos momentos traumáticos de medo e isso nos causa pânico ou ficamos estressados por muito mais tempo, camuflando o medo. Uma emoção, quando não é reconhecida e está camuflada por uma justificativa ou por um sentimento, não nos fazem não reconhecer o estresse de baixa intensidade ou não que sobrecarregue nossa mente. É que não sabemos como resolver e seguimos com essa proteção. Quando você não reconhece as suas emoções, quando você nega, ou quando você disfarça, você tá com medo aqui, mas você vai ver um filme de comédia para não sentir mais aquele medo, é um disfarce. Esse medo ele vai voltar com muito mais intensidade, porque no mundo que vivemos, o universo ele quer nos proteger. E como é que ele nos protege do medo? Ele nos dá mais daquilo. Ele nos dá mais possibilidade de sentir aquele medo para que eu possa observá-lo e dissolvê-lo. Então, dessa maneira, eu não devo fugir do medo, porque vai aparecer outras situações que vão me dar muito mais condições de ter medo, tá? Porque nós não sabemos como resolver e seguimos com essa proteção ou essa programação de fuga. São dramas não solucionados que vão se acumulando e seguimos tragando e engolindo para não pôr em risco um casamento, um trabalho, um parceiro, a família. A emoção que se faz aqui é o medo da perda.
Ainda que exista um medo de deixar de existir, tá? O medo da morte é muito grande nas pessoas, mas é um pensamento irracional, já que não existe a morte. Nós trazemos ou fazemos parte da existência e da não existência. O medo ele traz a mensagem da não existência, da possível não existência, que é o ego que sente esse medo da não existência. Então, enquanto você ficar preso ao medo, não encará-lo de frente, ele vai voltar e pode voltar muitas vezes muito mais poderoso, em situações muito mais tensas para você. Temos medo da perda, não importa o que seja, ficamos na defensiva. Ela ativa a ansiedade, ativa os sistemas orgânicos de luta e fuga, que é o sistema mais antigo que temos, é o cérebro reptiliano. Ele funciona no sistema de medo. O medo vem, ele é ativado. O medo vai embora, ele é desativado. Só que nós alimentamos e retroalimentamos o medo o tempo todo. Todos os sistemas do corpo ficam paralisados quando estamos no estado de medo. O que determina o que vamos experimentar na vida são as informações contidas no campo quântico, que são transmitidas através de nossos sistemas e estados emocionais, ou seja, medo. Vivemos em uma bolha de medo que nós mesmos criamos para experimentar o mundo das formas com os nossos 5 sentidos, o chamado mundo material. O mundo é a matéria-prima dos nossos pensamentos e muitas vezes é a matéria-prima dos nossos sonhos. Quem nunca teve um pesadelo? Funciona mais ou menos assim. 97% do nosso ser biológico é inconsciente. Eu não sei por que eu faço isso. Como eu não sei por quê, minha parte consciente tem que aparecer, tem que se justificar o porquê. Nos sonhos, você sente uma emoção e a parte consciente coloca a imagem. Não é o contrário, você vê uma imagem e o inconsciente traz a emoção. Primeiro vem a emoção, após a emoção vem uma imagem. A imagem vem em segundo plano. Então a imagem é para justificar, justificando o que você está sentindo. É a mesma coisa que nós fazemos aqui e agora. Nós justificamos porque estamos sentindo algo. Eu estou assim porque você me fez isso. Eu estou daquele jeito, eu sou assim porque meu pai e minha mãe não me amaram. Nós sempre estamos apontando o dedo para alguém e dizendo por que eu sou assim. Isso tudo vem do medo. Como é que funciona isso? A mente se preocupa de perceber e interpretar estados internos, gerando sentimentos e estados emocionais. O coração responde aos estados emocionais interpretados pelo cérebro, tá? Então vem a formulazinha que eu gosto muito, pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Às vezes a emoção, o sentimento é muito rápido, mas porque já está magnetizada em um processo mecânico. Primeiro eu penso, já tem um pensamento moldado ali. Por isso que vem a emoção é rápida. Por mais que a mente tente enganar ou dissimular o medo por meio de muitas formas diferentes, racionalizando, trazendo uma justificativa para as circunstâncias, o medo segue ali, bem alicerçado para perpetuar os pensamentos, apavorando nosso coração. Temos medo de praticamente tudo. A mente não é capaz de conviver com tanto estresse. Por isso nós justificamos. Por isso nós moldamos uma justificativa ou um entendimento para aquele medo que eu não compreendo. Por não compreender, eu fico mais apavorado ainda, porque eu não tenho coragem de olhar o medo na cara dele. E quando eu olho com fúria, eu olho com raiva, eu quero atacar o medo. Eu apenas tenho que observar e sentir. O medo traz uma mensagem. Eu tenho que entender isso. Constantemente geramos estresse. Dessa forma, criamos mecanismos para disfarçar o medo. Estamos criando mecanismos para disfarçar o medo e nos distrair. Então, tudo que nos distrai nos faz fugir dos nossos sentimentos. Uma conversa com alguém é muito bacana. Não estou falando para não fazer, tá? É só uma forma que nós temos para sair do medo. Esses medos não reconhecidos criam um estresse de baixa intensidade
que vão direto ao nosso inconsciente. A mente inconsciente não se esquece de nada. Tudo fica gravado. A mente inconsciente não pode perder nenhuma informação, sob pena de perder a sua função, que é a proteção da vida. Por isso o medo nos protegeu. Os mamíferos se esconderam dos animais grandes. Os mamíferos começaram a aprender a fazer estoque de alimento para não ter que sair à noite para caçar, onde tinha os maiores índices de animais caçando também. Então, se eu não posso competir com você, é melhor que eu entenda que meu horário de sair, de caçar é outro. E se eu guardar alimento na minha toca, eu vou ter menos momentos, menos possibilidades e probabilidades de encontrar um animal maior que eu e me devorar. Então, o medo nos protegeu muito. Nós temos tanta habilidade de camuflar o medo que muitas vezes nem reconhecemos essa emoção. Por vezes estamos com muito medo e dizemos que estamos ansiosos. Outras vezes não somos capazes de lidar com a ideia de medo e chamamos de angústia. E por mais incrível que pareça, também chamamos o medo de amor. Quem nunca experimentou o medo de perder alguém e chamou isso de amor? Amor é dar sem pedir nada em troca. É libertar o outro para que ele ou ela busque a sua felicidade. É aceitar que os outros façam o que eles querem fazer e não o que eu gostaria que eles fizessem. O amor nunca acaba. Se acabar, não é amor, tá? Quem nunca sofreu com o fim de um relacionamento, isso é controle, medo de não querer perder. Uma mente que se sente só, desprotegida, ameaçada, angustiada e separada, acaba confundindo o que precisa e o que se quer e o que se necessita, tá? Então existe o que eu preciso para sobreviver bem, para viver bem, para ficar bem no mundo. O que eu quero, o que eu preciso é o que eu necessito, mas o que eu quero nem sempre é o que eu preciso nem o que eu necessito. E isso causa medo, porque essas emoções me fazem sair da minha toca para ir buscar outras possibilidades, mas o desejo de ficar na minha toca por medo. E o medo nos prende. O medo nos prende a pessoas, a trabalhos, nos prende a momentos que eu poderia estar fazendo outras coisas, mas estou ali por medo de perder um emprego. O medo nos prende a situações problemáticas. O medo nos faz fazer coisas que não é da nossa natureza fazer. Então o medo é terrível realmente, porque nós acreditamos que existe hoje, tá? O animal intelectual cresceu, o animal já tem um neocórtex pré-frontal mais sadio, mais humano. Aí vem as crenças sobre o medo, crenças no que é certo e no que é errado. Esse é o pecado original. O certo é eu estar ali com a minha família e não ir para um bar beber com meus amigos. Isso é o certo. O errado é eu ir para um bar beber com meus amigos e não estar com minha família. Isso é errado. Por isso eu vou ser castigado porque eu estou fazendo coisas erradas. Eu não estou dizendo para fazer isso, tá? É uma é uma é para organizar esse entendimento de crenças. Quando eu creio no que é certo e eu tenho uma tendência de fazer o que a sociedade diz que é errado, a tendência é eu pagar um preço emocional por conta disso. E isso pode me causar medo e pode me adoecer. Se eu penso em fazer algo errado e aquilo me dá prazer, eu vou e faço. Mas dentro do meu cérebro acontece uma quebra, uma dissociação cognitiva, tá? Dissociação cognitiva é quando você está apto, crer que alguma coisa é certa, tem um sistema de crenças e você faz outra coisa que é errado. Alguém diz, vamos roubar um banco? Você diz, não, não posso roubar um banco. É errado. Vamos dizer que as condições financeiras pedem para que você vá roubar esse banco e você vai. Depois disso, daqui a 10 anos, você aparece com um câncer e não sabe por que teve aquele câncer. E outro pecado original é na crença em um Deus que castiga e que você tem que agradar.
porque se você não agradar, você vai ser castigado. Se você olhar o mundo, você vai perceber que esse Deus, que talvez você acredite, ele traz muitas desgraças para muitas pessoas e muitas coisas boas para outras pessoas. E se você for olhar o que é justo, o que é injusto, o que é certo e errado, nesses dois lados, não existe o certo e errado. Existe movimentos da vida das pessoas em que umas se desafortunam, umas nascem em lares miseráveis, outras nascem em lugares terríveis e outras nascem em berço de ouro. E ao nascer, o indivíduo teve sorte? Não. São leis da natureza. Não existe nesse olhar um Deus que castiga. Deus é como o sol. Ele brilha para todos, não importa o que os filhos estão fazendo lá embaixo, ali, ele está brilhando para todos. À noite vem a lua, o sol sai, e assim é que acontece. Então não existe você ter medo de um Deus. E não existe você ter crença no que é certo e no que é errado. Porque tudo é certo e tudo é errado aos olhos de quem faz. Você tem que trabalhar o medo dentro de você, se libertar dessas crenças. Criamos um sistema de crenças que acredita no certo e no errado, como se tudo não fosse perfeito aos olhos da criação. Igualmente perfeito para as experiências de igualdade e perdão, para os que, o que nós precisamos. Quando nós agarramos a um sistema de crenças negativas, focamos no medo da perda. Fazemos escolhas baseadas no desespero de forma inconsciente, tá? Quando nós agarramos em um sistema de crenças negativos, focados no medo da perda, ok? Fazemos escolhas baseadas no desespero de forma inconsciente. É aí que vem toda a problemática da humanidade, porque nós estamos focados num sistema de perda. Então eu tenho que combater para não perder. A mente ela quer combater e para combater eu ativo o cérebro biológico. E aí que entra as questões mais negativas do mundo, porque eu vou ter raiva, eu vou ficar triste quando perder e vou ter medo quando o adversário for mais forte, maior que eu. A mente criadora está muito além do que as palavras possam expressar. É a força do amor por trás de qualquer coisa. Nós contamos sempre com o amor divino, mas está dentro de nós, não está fora, tá? Então contamos com esse amor para criar tudo o que precisamos. Controle é o medo da perda. Não há nada que precisamos fazer para sermos perfeitos. Nós já somos perfeitos. Então é fortalecer esse sistema espiritual que nós também somos. Nós somos um sistema físico, nós somos um sistema biológico, mas também somos um sistema espiritual que temos que fortalecer. Somos espíritos completos e indestrutíveis. Somos filhos divinos de Deus. O medo é o oposto do amor. O amor não vai impedir nem se opor ao medo, assim como o medo tenta impedir o amor. Olha que coisa interessante, né? O amor não impede o medo. O medo vem. Se eu não tomar conta dele, ele vai tomar conta de mim. Mas o medo tenta impedir o amor, porque com medo você tem apenas pânico. Você vai adoecer. Temos que experimentar o medo para ver onde o amor está dentro de nós. Quando observamos o medo, vemos que ele é um pensamento paranoico. Para ver o amor em nós é necessário encarar o medo. Quanto mais evitarmos o medo, mais ele vem para nossas vidas, de diversas formas, para podermos experimentá-lo e ver que ele não é real. O medo é um pensamento de separação do amor divino, uma ilusão a ser desfeita pelo reconhecimento de quem somos, eternamente amor, conscientemente e sempre somos amor. Enquanto você não tiver isso dentro de você, você vai sentir esse medo. Então aqui é uma prática para nós lidarmos com medo. Essa prática vamos fazer daqui a pouquinho no nosso próximo vídeo.